celular. Te enviar, esse tem sido meu objetivo, e para isso eu tenho um motivo na palavra de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir revê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas também assim. E outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao servo: Sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Saí pelos caminhos e atalhos, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Bendito é o Senhor em todo o tempo, e a sua palavra para sempre. Graça e paz, igreja, amém? Nós vamos buscando o entendimento da palavra do Senhor, e nós precisamos da prática daquela palavra, dessa palavra que é tão linda e revelada, essa palavra que faz toda a diferença em nossas vidas. Quando eu estava tomando essa palavra e algumas coisas que fomos esperando no Senhor o entendimento para tal, esse é um texto já muito conhecido nosso, mas muito tempo que esse texto não nos vem à mente, ao coração. Esse texto ele é carregado de uma profundidade muito grande, porque Jesus está sentado à mesa, e há pouco tempo nós falamos sobre a mesa, e Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu e está na mesa. E Jesus estava na mesa sentado, e ali ele conversando, falando, da forma como ele era tão extraordinário, tão ensinador, tão bondoso com as palavras, com as atitudes, muitas vezes severo com a palavra, com o objetivo de transformar, de mexer. Porque é assim, querido, quando muitas vezes com nossos filhos, você fala uma palavra amigável, você fala uma palavra tão gentil, mas às vezes parece que não se entende. Aí você tem que usar uma palavra um pouco mais forte, uma palavra que vai mexer. E se a palavra não mexer, então você tem que tomar atitude para que a pessoa possa entender. Às vezes nós ficamos achando que basta dar uma palavra, se não ouviu, o problema é dele. Não, o problema não é dele se ele não ouviu. O problema é nosso, porque nós somos uma família. E se ele não entendeu, ele precisa ser mexido em uma área da vida dele que possa... É assim que nós fazemos com nossos filhos quando são crianças e não quer obedecer. Então você não vai ficar com isso, eu vou retirar isso agora de você. E quando você entender e você começar a obedecer, aí então o pai, a mãe devolve a você aquilo para que você possa usufruir. Mas enquanto isso você não pode utilizar, porque você está fora daquilo que foi lhe dito para ser feito. Então, queridos, Deus ele vai nos mostrando quando há uma necessidade de correção, a necessidade clara. Então ele vai começando a mexer naquilo que precisa ser mexido, vai retirar aquilo que precisa ser retirado, para que a gente possa entender que ele não nos quer em erro, ele não nos quer que a gente esteja fazendo aquilo que ele não nos chamou para fazer. Senão distorce, a gente perde muito tempo. E para recuperar, querido, tempo perdido, eu não acredito que se recupere tempo perdido. Eu acredito que você pode quebrar um vínculo daquilo que estava lhe atrapalhando e começar um novo projeto daquilo que você deseja realmente. Nosso Deus não é Deus de conserto de coisas, no sentido de ficar colando, tirando, dando um jeitinho aqui para ali. Nosso Deus é um Deus que ele é muito sério. Nosso Deus ele é um Deus que ele quer as coisas corretas, ele quer nos abençoar.
E é por isso que, se a gente está fora daquilo que é a bênção, do caminho que virá a bênção para nossas vidas, Ele vai e nos corrige, de forma que a gente possa entrar nesse processo para recebermos. Deus, Ele é o Pai bendito, Ele quer que nós realmente usufruamos de tudo. Mas os nossos caminhos, muitas vezes não são os caminhos que o Senhor disse que era para ser feito. E é por causa disso que a correção vem. É por isso que vem muitas vezes as dores. Por quê? Porque está fora. Tem tantas pessoas que não entendem isso, e às vezes, meu Deus, por que tanta dificuldade? Meu Deus, por que eu estou passando isso? Meu Deus, por que eu não tenho isso ainda? E Deus, mas você nunca plantou certo, como é que você quer receber isso? Você nunca fez por onde? Então Deus vai trabalhando. E esse texto aqui, ele tem uma particularidade muito interessante. Mas antes que eu toque dentro da particularidade desse texto, eu preciso falar que nós temos um adversário, e esse adversário, toda a intenção dele para conosco é tirar a nossa atenção. Veja, Satanás, ele não precisa fazer grandes coisas, mirabolantes coisas. Satanás não precisa fazer assim, Satanás está agindo. Tem pessoas que às vezes não entendem, dizem, Satanás está agindo porque fulano está doente. Satanás está agindo, está com raiva, está atacando. Satanás, ele não tem essa influência em nossas vidas, a não ser que a gente abra um espaço para que ele haja. Só assim. Mas se eu não abrir, Satanás não tem como trazer nada para a minha vida, para minha vida. Então por que determinadas coisas? E a Bíblia diz que muitas vezes Deus, ele permite determinadas situações a fim de que a gente possa ser treinado para que a gente não perca o melhor de Deus para nossas vidas. Então eu preciso não ficar distraído. E eu tenho olhado e visto quantas pessoas têm tido a oportunidade grandiosa de colherem coisas boas, de viverem bem em família, de viverem bem em comunidade, como igreja do Senhor. E por que muitas vezes as pessoas apenas recebem isso na mente, muitas vezes permite que isso entre no coração, mas por que não segura, não retém esse entendimento no que diz prática, naquilo que eu estou falando de praticar, não somente de ouvir? A Bíblia diz, o apóstolo Tiago diz que nós não devemos ser ouvintes somente, mas acima de tudo nós devemos ser praticantes da palavra. Quando ele está falando isso, ele está mencionando exatamente isso aqui. Por que receber a palavra e não permitir que essa palavra se torne o padrão exclusivo da minha vida? A porção do Senhor realmente ser o que vai me conduzir para o triunfo das grandes vitórias. Por que não reter essa palavra e andar firmemente por ela? Porque nós observamos que temos um inimigo, e a tendência desse inimigo, querido, é mexer em coisas pequenas na nossa vida, é fazer com que a gente se distraia das situações, para que a gente não receba o melhor. Uma pessoa distraída com pouca coisa, ela não consegue sair do lugar, mesmo que seja pouca coisa. A distração que o inimigo tenta, muitas vezes são coisas que a pessoa até já sabe. E aqui é que mora o perigo, porque muitas vezes a pessoa está acostumada em saber, mas não está acostumada em praticar, em saber mentalmente, mas não está acostumada a praticar. Eu sei que fumar é pecado. Eu sei que mentir é pecado. Eu sei. Sabe, às vezes são coisas pequenas que a pessoa sabe, mas ela ainda faz. Mesmo depois de conhecer o Senhor, ainda fica mentindo ainda fica enganando, ainda fica acusando. Hoje pela manhã nós tivemos uma palavra nesse sentido. Quantas pessoas perdem tempo acusando ao outro. Marido acusa a esposa acusa o marido, e ficam perdendo tempo, rodando no deserto da vida, e não vão sair do lugar. Querem muito de Deus, mas estão ali naquele nível de acusação. Mas por que você não fez isso? Mas eu não fiz isso porque você também não fez isso. Mas eu não fiz isso foi porque também naquele dia você também fez isso. E aí você percebe que entra um jogo de acusações, e nesse nível é onde Satanás entra com a estratégia de deter a pessoa no mesmo lugar, paralisar a pessoa, porque a pessoa tem estado aqui. Muitas vezes você está na sua casa e Satanás tem observado e tem visto você ouvir, tem visto
visto você caminhar na direção de coisas grandes, e você sabe que Ele está observando, e muitas vezes você não está observando aqui, é a estratégia dele, para tentar não deixar você avançar naquele propósito, porque você já foi chamado para grandes coisas, então Ele já sabe disso, e você tem que entender que Ele é inimigo, Ele não é um ser por aí que fica apenas lá nos terreiros de macumba, que Ele não está lá somente, a Bíblia diz que Ele tem demônios em todos os lugares, e querido, Ele não perde tempo em terreiro de macumba, Ele está procurando, buscar onde já tem pessoas que possam pisar na cabeça dele, que possam arrancar as portas para retirar as pessoas, e é contra essas pessoas que Ele tenta, e às vezes, como eu acabei de dizer, são coisas pequenas, é um desentendimento, é uma mágoa guardada por dias, por meses, por anos, e que vai se dizendo, não, eu deixei para lá, não, está tudo bem, eu já deixei, eu já esqueci, e não é assim, não esqueceu, não deixou para lá, porque num dado momento, aonde os nervos se afloram, aonde existe uma intensidade de palavras jogada contra a pessoa, relembra de novo e traz aquilo à tona, e naquele momento ela traz aquilo, e toda vez que eu trago à memória algumas coisas da minha vida, alguns erros, coisas do passado da minha vida, toda vez que eu trago, eu revivo exatamente aquele momento de novo, e é por isso que Satanás muitas vezes ganha espaço, e Deus tem nos chamado, querido, para não perdermos tempo, não há tempo a perder. Quando você observa, esses dias eu estava falando ali com os líderes, que nós estávamos observando um filme, e vendo assim um homem dentro daquilo que ele recebeu, um homem que era totalmente avesso à vontade de Deus, um homem que usava mesmo droga, um homem que vendia, um homem que era viciado, foi preso, e de repente aquele homem se acha solto, não sabia ele que a esposa havia aceitado Jesus, quando vem, então, não quero me deter no filme direto, mas aquele homem, ele aceita Jesus, e quando aquele homem toma a decisão, ele diz bem assim, eu preciso fazer algo que eu possa trazer as pessoas para o Senhor, e eu sei que da forma como as pessoas às vezes mencionam, pensam numa igreja, elas não irão, então eu tenho que sair do meu lugar e ir até essas pessoas, e dizer como Jesus fez, como é que Jesus faz, até porque as pessoas conhecem a minha vida, é muito mais fácil até agora por causa disso, porque as pessoas sabem como eu sou, e eu posso ministrar não no meu entendimento, não buscando tantas e tantas coisas teologicamente, mas dizendo desse meu novo nascimento, a forma agora como o Senhor me alcançou, e é essa forma que eu tenho que expressar, uma forma como eu sei fazer, não é uma forma como querem jogar para mim fazer, porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, e cada um vai agir no corpo daquilo que a forma como o Senhor estabeleceu. Se você não faz da mesma forma que eu, dê graças a Deus, porque Deus te chamou para agir de uma outra forma, mas usar dentro do próprio corpo, para que o corpo então possa crescer, cada um fazendo a sua parte dentro do corpo. Essa é a forma que o Senhor tem chamado. Então Deus tem dito assim, não perca tempo, porque você perde tempo, e olha, você está avançando em idade, você não percebe, você não está percebendo, mas os anos estão passando para você. E a Bíblia diz que nós somos como uma neblina. Você viu como é que é uma neblina de manhã? Nós não estamos em período assim, mas você já deve ter visto aqui na nossa cidade, amanhece aquele dia todo branco, e quando dá mais ou menos 6 horas da manhã, quando 6:30 para 7 horas que o sol começa a vir, de repente aquilo que estava muito cheio de neblina, fica um sol, sumiu. A Bíblia diz assim, a nossa vida, eu não posso ficar perdendo tempo com coisas pequenas. Eu olho para a vida de Neemias no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, especificamente no capítulo 4, Neemias está trabalhando, reconstruindo os muros, e de repente entra alguém ali e tenta atrapalhar, dizendo, olha, eu preciso fazer uma reunião, venha Neemias, nós queremos fazer uma reunião, e Neemias dá uma palavra dizendo assim, eu não tenho tempo para perder, eu estou trabalhando numa grande obra, eu não tenho tempo de parar. Queridos, quantas pessoas têm perdido tempo parando as suas vidas, às vezes atarefado demais, como Marta, está muito atarefado, cheio de muita coisa, e não está conseguindo. O Senhor dizendo assim, uma coisa, eu te chamei, e para onde você está indo? Não, mas Senhor, o Senhor está aqui, então eu tenho que ajeitar as coisas, porque o Senhor está aqui. Você tem dito, mas é exatamente por isso que ele tem que me obedecer, porque eu estou na tua vida.
Você tem que parar de estar vivendo nessa agonia, nessa ansiosidade. Inclusive o Senhor fala, querido, que a ansiosidade não agrada o coração do Senhor. Vamos ao texto nesta noite. E esse texto ele tem assim algo muito interessante, porque esse texto, quando ele inicia aqui do capítulo 14, a partir do versículo 15, mais especificamente versículo 16, ele fala aqui dos convidados, e ele fala de uma grande ceia. E nessa grande ceia o Senhor faz uma chamada àqueles que estão próximos, aqueles que estão a ouvir a sua voz. E a Bíblia diz que o Senhor lhe manda um convite. Eu não sei aqui quantos aqui já receberam convite na sua vida. Acredito que todo mundo já foi convidado para alguma coisa. Convidado para um casamento, convidado para um aniversário. E quando você é convidado, quem o convida quer dizer uma coisa. Quer dizer, eu considero você e eu gostaria muito da sua presença comigo. E quando a Bíblia está falando aqui que o Senhor, em Cristo Jesus, Ele nos trouxe um convite, uma chamada para uma nova vida, uma vida agora com Ele, uma vida de bênção, uma vida que muitas vezes, querido, a vida de bênção, ele passa no processo e as pessoas não entendem esse processo. Acreditam que bênção significa só ter e nunca dar nada, só receber. Se você só recebe, você não dá, você se torna uma pessoa inchada. E o Senhor ele nos chamou para receber, mas também para dar. E aqui que está o grande descobrimento das bênçãos no sentido geral da nossa vida, é que quando nós recebemos, nós só vamos obter mais se nós dermos. Na medida que a gente dá, mais a gente recebe. Por isso que o Senhor diz assim: quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca, por causa do nível do entendimento. E esse nível de entendimento é o que o Senhor tem nos chamado. Esse é um convite de Deus para uma vida abundante. Mas quantas pessoas, querido, elas, exatamente por estarem muito atarefadas, por elas estarem muito ligadas nesse mundo físico somente com as suas necessidades específicas desse mundo, não conseguem entender o chamado do Senhor. Veja bem aqui, esse texto começa e ele vai colocando aqui que o primeiro que foi convidado diz assim: comprei um campo e preciso ir vê-lo. O segundo diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, por isso eu também não posso ir. Quantas pessoas têm recusado o chamado de Deus para as suas vidas? Quantas pessoas estão tão atribuladas nesse mundo, com apenas esse mundo, com as coisas somente desta terra, que elas não conseguem mais ver o Senhor? Quantas pessoas estão tão ligadas, querido, nesse mundo, que para elas tudo que elas têm está nesse mundo, e mesmo elas tendo a mentalidade que um dia quando elas morrerem elas não vão levar nada, mas elas estão tão ligadas a esse mundo, tão presas ao mundo, de forma que eles ficam amarrados ao mundo e não conseguem vislumbrar as coisas eternas do Senhor. Deixa ali de fazer a observação aqui. Se você compra alguma coisa, se você compra, por exemplo, uma casa, se você compra um terreno, se você compra um carro, antes de você comprar, o que é que você vai fazer? Você vai ver o que você vai comprar. Antes de você comprar e fechar um negócio, você precisa ir ver aquilo que você vai comprar. Você precisa entrar no lugar onde você vai comprar. Você precisa usar aquilo que você vai comprar. Você precisa saber se funciona bem. Você precisa saber se a documentação está toda em dia. Você faz uma série de análise. Você vê, você pega, e depois que você comprova que é bom, você compra. Ninguém em sã consciência vai comprar alguma coisa e diz bem assim: eu vou comprar, não sei onde é, não sei como é que é, mas vou comprar, depois eu pago, depois eu vou ver. Era isso que este homem e esses 2 homens estavam dizendo. Quando eles recebem o convite: olha, eu comprei um terreno, eu comprei ali umas cabeças de gado,
E aí, então eu não tenho tempo de ir, porque eu ainda vou ver o que eu comprei. É uma mentira. Ninguém compra nada sem antes analisar, sem antes ver. Esses homens estavam mentindo. Quantas pessoas têm usado a sua boca para dizer algo que não busca o Senhor, que não faz alguma coisa por causa disso ou por causa daquilo? É mentira. É porque estão presos, ligados, cegos, amarrados à condição deste mundo vil, pecaminoso. Estão amarrados e presos. Pessoas que estão envolvidas em todo tipo de pecado, seja ele de drogas, seja ele de roubo, eles estão amarrados. Satanás, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, e a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento e obscureceu-lhes para que eles não vejam, não recebam a luz, por isso não conseguem ouvir. Por isso você pode dizer assim: mas como ninguém conhece? Se é propagado em todo lugar, se tem igreja em todo lugar, se na TV se liga e tem também nas TVs falando a respeito da salvação em Cristo Jesus. As pessoas estão amarradas, presas a esse mundo, cegas, mas não cegas porque são simplesmente cegas, mas porque não querem enxergar. E aonde é que a gente vê o maior nível de arrependimento? A gente vê aquele homem fazendo aquela oração lá no inferno, pedindo: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para que refresque a minha língua, fazendo orações tardias. Onde é que a gente vê essas pessoas voltando-se para Deus? Se você entrar em leitos de hospitais, em UTIs, em lugares onde as pessoas estão morrendo, você verá pessoas pedindo pelo amor de Deus, pessoas que nunca usaram a palavra Deus, pessoas que nunca falaram o nome de Jesus, estão em leitos de hospitais dizendo pelo amor de Deus, orações atrasadas, pessoas entregando aquilo que não presta mais, o que é sobra. Muitas vezes você ouve aqui, quando algum irmão já veio ministrar uma palavra de oferta, dizendo: não dê sobras para o Senhor, porque Deus não aceita isso. Quantas pessoas, querido, muitas vezes entregam apenas o que é sobra da sua vida. Quantas pessoas dizem: deixa eu ficar mais velho, deixa eu seja um ancião de dias, ou uma anciã de dias, então eu vou me sentar numa cadeira para ouvir. E eu muitas vezes, querido, já presenciei pessoas velhas, pessoas já em estado de idade avançada, que olham, muitas vezes já chegaram comigo e disseram assim: se eu pudesse voltar o tempo da minha vida, se eu pudesse ser jovem de novo, se eu pudesse, eu faria diferente. Eu teria entregue a minha vida para o Senhor mais cedo, eu teria então dado o meu melhor para Deus. Você vê aqui os meninos pregando, ministrando louvor, dizendo: dê o seu melhor para o Senhor. E quantas vezes, querido, isso tem reverberado no seu ouvido apenas como uma palavra, mas nessa noite o entendimento é este: que se você ouve a palavra do Senhor, Ele está dizendo: dê o seu melhor. O Senhor é o tempo que você tem, é a vida que você tem agora, não quando você já está em último estado, não quando a coisa já não serve mais, não quando o casamento já está no nível totalmente desvacelado, mas dê agora ao Senhor e veja o Senhor agir na tua vida neste exato momento. Agora, enquanto você está dando, Ele recebe a tua vida e Ele faz o melhor para você. Louvado é o Senhor para sempre. Dê ao Senhor o que é devido ao Senhor, dê ao Senhor enquanto é tempo. O último personagem diz: eu casei, eu também rogo que dê uma desculpa lá, diga lá para o Senhor, diga lá que eu também não posso ir porque eu casei. Querido, se o melhor momento é esse, é o momento em que alguém que está casando está formando uma nova família, e alguém que está formando uma nova família, é o melhor momento de ir ao Senhor. Esse é o melhor momento, porque a Bíblia diz que aí você vai ensinar os seus filhos a conhecer o Senhor quando eles são criança. E a Bíblia diz que se você ensina os seus filhos o caminho do Senhor quando eles são pequenos, quando eles são crianças, no caminho do Senhor, quando mais velhos forem, eles não vão desviar-se do caminho do Senhor. Casei-me, não posso ir. Quantas pessoas, querido, estão dando desculpas que o seu relacionamento é a sua esposa, ou é o marido, ou é o filho, que impede a pessoa de servir ao Senhor. Deixa eu lhe dizer uma verdade aqui. Há alguns anos atrás, quando eu ministrava em um outro lugar, em uma outra igreja, uma certa pessoa diz o seguinte: olha, eu gostaria muito de servir ao Senhor, como eu gostaria, mas eu não posso.
eu não posso estar nos cultos. Sabe por quê? Porque eu tenho filho, é muito pequenininho, ainda é uma criança muito pequena, e eu não gosto de levar porque chora no culto, e aí eu tenho que ficar saindo, e aí acontece isso. Eu também não gosto porque me dá muito trabalho carregar, dá muito trabalho levar para a igreja. Eu não vou levar, então não dá para mim ir, não dá para levar, também não dá para mim ir, é melhor então ficar em casa. Então essa pessoa começou a dar desculpa, dizendo que o problema de não servir ao Senhor era o filho. Isso não aconteceu comigo, isso aconteceu com alguém há alguns anos atrás, que relatou isso a mim. E essa pessoa disse que orou com essa pessoa, e essa pessoa saiu dali dizendo algo no sentido que ia se esforçar, mas na verdade nunca se esforçou, nunca quis nada. O que aconteceu? Aquela pessoa disse assim, tristemente, o filho daquela mulher perdeu a vida, ainda criança, foi ceifado a vida. E quando ela voltou e disse, chorando, disse assim, meu filho morreu, Deus matou meu filho, isso não era para ter acontecido. E começou a lagrimar, chorando, quando esse ali. E aquele homem disse para aquela mulher, disse, não querida, Deus tirou o problema, você disse que era um problema, e Deus simplesmente tirou o problema, agora não há mais problema, e você serviu ao Senhor. Quantas pessoas, querido, abrem a boca para falarem coisas que não é verdade, para darem desculpas a esses homens aqui do texto, dizendo eles que eles não podia por isso, não podia por aquilo, não podia porque não tinha tempo, não podia porque tinha que comprar, não podia porque tinha que vender, não podia porque tinha tempo para a família, não podia por isso. Quantas pessoas, querido, têm falado coisas que não são verdade, e têm colocado em perigo suas vidas, seu futuro, porque uma coisa é eu e você estarmos aqui, uma coisa, querido, é nós estarmos aqui louvando a Deus, estando vivo aqui, gozando de saúde, lembrar que amanhã de manhã você poderá levantar, ir para o seu trabalho, e ser mais um dia abençoado, ir para a sua escola, e ser mais um dia abençoado, e levantar e ver sua esposa, seus filhos, levantar e ver seu pai, sua mãe, levantar e ver pessoas que você gosta, pessoas que estão ao seu redor, e dizer, e poder dizer muito obrigado, Senhor, porque essas pessoas estão comigo, e eu posso estar com elas. Outra coisa, querido, é você levantar e não ver ninguém. Outra coisa é você, muitas vezes, até difícil de levantar, porque não sabe se aquele dia, ou dormir um dia, e não saber se tem ou não terá outro dia. A Bíblia diz que quando nós confiamos no Senhor, o Senhor, Ele faz tudo isso na nossa vida. Mas a decisão é nossa de entregarmos ao Senhor, a decisão é nossa de irmos ao Senhor, a decisão é nossa de desistirmos daquilo que está atrapalhando servir ao Senhor com alegria, porque a Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor tem que servir ao Senhor com alegria, apresentar-se diante dEle com um cântico, saber que Ele é Deus e que você e eu somos povo dEle. É assim que o Senhor diz que temos que se apresentar diante do Senhor. Não é cabisbaixo, não é de qualquer jeito, mas existe uma forma de se apresentar diante do Senhor. Aqueles homens, a Bíblia diz, o Senhor Jesus falando para aqueles homens, dizendo que o Senhor disse que aqueles homens nunca entrariam no descanso do Senhor, nunca entrariam no caminho do Senhor, nunca veriam a glória de Deus, nunca. Pessoas que têm dado tantas e tantas palavras que não são verdade, o Senhor disse assim, nunca poderão ver a glória do Senhor nas suas vidas, nunca poderão entrar no gozo eterno do Senhor. Qual é o nível de relacionamento, de verdade, de palavras, de disposição? Porque a chamada de Deus nessa noite é: levanta-te, te disponha, levante-se do lugar que você está, se disponha, sirva ao Senhor, se levante para servir ao Senhor, viva servindo ao Senhor, se alegre na presença do Senhor. Chamada do Senhor é para um levantar e uma permanência no caminho do Senhor. Quantas pessoas não querem, muitas vezes dizem estar cansadas. Estou cansado de fazer célula, estou cansado de fazer isso, estou cansado. Sabe, querido, que esse nível de palavras, tenho visto pessoas nesse nível de palavras realmente se cansarem e não levantarem-se mais por causa do cansaço. É um grande perigo, é um grande perigo. Deus tem nos chamado para nos mantermos em pé, nos mantermos em pé. Deus tem nos dado força para nos mantermos em pé. Mas como eu iniciei dizendo, as pequenas coisas,
em pequenas coisas tem se deixado, em pequenas coisas tem se olhado para trás, tem se falado o que não devia se falar, tem pensado o que não devia se pensar, e tem perdido as melhores oportunidades, grandes oportunidades na vida, grandes oportunidades. É isso que mexe o meu ser, todo o meu coração nessa noite. Grandes oportunidades que é para ser vividas, grandes oportunidades, pessoas têm perdido, e ainda aí vão continuar rodando no mesmo lugar, de novo se esforçando no mesmo lugar, porque grandes oportunidades se deixaram, porque no momento de estar em pé, foi o momento que decidiu descansar, foi o exato momento que Davi descansou, foi o exato momento que Davi perdeu. Deus não nos chamou para perder, Deus nos chamou para avançar. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 25, e ele fala sobre 5 mulheres prudentes e 5 mulheres que não eram prudentes, do qual a Bíblia chama de loucas. E veja qual era a loucura. Eu analisando a vida dessas mulheres, da loucura que a Bíblia diz aqui, é que elas sempre deixavam para fazer mais tarde o que o Senhor disse para fazer agora, sempre deixavam para fazer amanhã o que o Senhor disse é para fazer agora. Você me entende nessa noite? Deus diz, querido, que o que é para você fazer agora não é para você fazer amanhã, porque o que é para você fazer amanhã, sabe o que é para você fazer amanhã? É colher a bênção já amanhã. Agora, se você deixa para fazer amanhã, quando é que você vai recolher a bênção? Eu não sei aqui quantas pessoas ouviram, tinha um logotipo escrito em algumas mercearias, em alguns lugares, e a frase que era escrito era: fiado só amanhã. E a pessoa ia, e quando ela chegava no dia de amanhã, naquele lugar, a frase estava lá do mesmo, então era para o dia seguinte, ou seja, sempre para amanhã. Sabe quando ia chegar o amanhã? Nunca. Por quê? Porque a frase sempre é para o amanhã. Sabe o que significa isso? Que nunca vai chegar. Quando eu digo para o Senhor: Senhor, deixa para me fazer amanhã, Senhor, o que o Senhor está dizendo para me fazer agora nesse momento, o Senhor sabe que eu estou muito ocupado, deixa eu fazer amanhã, deixa eu fazer depois. Quem tem o Espírito de Deus está me entendendo o que estou dizendo? Deus, querido, nessa noite está dizendo: faça o que é para você fazer agora. Você tem que tomar uma decisão nessa noite, tome agora, não deixe para amanhã. Se você tem que hoje mudar alguma coisa, mude agora, não deixe para mudar amanhã. Se você tem hoje nessa noite que conquistar algo, conquiste agora, não amanhã. Eu te convido a fechar teus olhos aí onde tu estás. Eu creio que o Senhor é a cura, creio que tu és a vida, creio que só em ti há a palavra de vida eterna. Sim, meu Pai, eu creio exatamente assim. E é por isso, Pai, em nome de Jesus, que aqui nesta hora, nesse momento em que nos reunimos debaixo da tua palavra, ó Deus, debaixo do teu comando, sobre a tua diretriz, sob a tua diretriz, ó Deus, debaixo da tua mão poderosa e potentosa, Pai, o Senhor é Deus revelador, Deus curador. Tu és Deus que faz agora, tu não faz amanhã o que é para ser feito agora. E o Senhor nos ensina que o que é para ser feito agora, eu não posso fazer amanhã. Nessa noite o Senhor está perguntando: onde estão os teus? Onde está a tua geração? Onde estão os teus discípulos? O que é para você fazer agora? O que é para você fazer agora? Você está orando apenas, ou você até está cansando, você cansou de orar, você até nem orar mais, você desistiu. Oh, xerecalabais. Pai, em nome de Jesus, também é um tempo de arrependimento, porque toda cura começa com arrependimento. Toda dor, Pai, precisa ser sentida no meu coração, porque a dor, Senhor, gera arrependimento.
arrependimento, e o arrependimento gera cura, o arrependimento gera a tua mão se levantando sobre a minha vida. É a tua mão, Senhor, que faz acontecer, é o Senhor que traz a bênção, é o Senhor que é o provedor. Então, em nome de Jesus, começa a realizar. Mexe aqui à frente, mexe aí no meio, mexe lá atrás, mexe conosco, Santo Espírito de Deus, agora, em nome de Jesus Cristo. Oh, move a tua mão sobre nós, em nome de Jesus, porque, Senhor, precisamos ver, Senhor, acontecer. Pai, em nome de Jesus Cristo, esse é o tempo dessa colheita maravilhosa e abençoada, Pai, em nome de Jesus. Mas o Senhor disse: se os meus braços forem fracos, como é que eu vou conseguir colher? Se as minhas mãos forem tremosas, como é que eu vou conseguir retirar? Pai, em nome de Jesus Cristo, dá-nos a unção da força, dá-nos a unção da conquista, dá-nos a unção, ó Deus, da velocidade. Em nome de Jesus, apluma as nossas mãos, Senhor, para fazer a grande obra acontecer agora, em nome de Jesus Cristo. Deus, ministra sobre nós a tua palavra poderosa agora, Senhor. Só tu tens palavra de vida eterna, e é por isso que estamos aqui, e é debaixo da tua mão poderosa, Senhor, é debaixo desse comando, Senhor, que nós renunciamos todo espírito maligno, renunciamos, Senhor, todo espírito de confusão, todo espírito de acusação, todo espírito de miséria, todo espírito de, ó Deus, que fala ao ouvido, que tenta atrapalhar, de não avançar. Quebrado está agora, destruído está, em nome de Jesus Cristo. Agora o Senhor ministra sobre ti a cura bendita, a palavra bendita, o levantar de Deus é contigo agora. Tome força agora, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor levou ali, pelas mãos dos santos anjos do Senhor, pão e água. A Bíblia diz que pão é a palavra do Senhor, ou água também é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é pão e a palavra do Senhor é água. Essa palavra, quando estava ali na vida de um homem de Deus, assim como está aqui sobre a vida de homens e mulheres de Deus que aqui estão, estava ali Elias, cansado, exausto, fatigado, com medo, escondido. Ali o Senhor o encontrou, e quando o Senhor levou, os santos anjos do Senhor levaram ali pão e água, e o Senhor disse: levante-se, coma e beba, porque tu tens um caminho grande, tu tens que fazer grandes coisas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite o Senhor foi liberado pão e água sobre a vida de nós, de cada um de nós que aqui estamos, sobre todos nós. Recebemos o pão vivo do Senhor, a palavra do Senhor que alimenta, a água bendita do Senhor veio sobre nós. Estamos, Senhor, agora cheios, Pai. A tua palavra diz que Elias caminhou 40 dias. Oh, meu Pai, em grande velocidade, não parou e avançou para o projeto grande e poderoso que o Senhor tinha na vida dele. Nesta noite, Pai, que o Senhor alimenta, Senhor, oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, cria dentro de nós um alicerce, uma força tão grandiosa em Cristo Jesus, porque chegou o tempo de você liberar palavras, de você conquistar, de você tomar posse da vitória na vida das pessoas, ministrar o poder de Deus e ver o grande milagre acontecer com coragem, na força do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje unge-te, o Espírito Santo te unge agora, em nome de Jesus Cristo. Receba esta unção para levantar-se no poder de Deus. Você que porventura está aqui e você até quer a unção de Deus, mas você está longe dos caminhos do Senhor, hoje, aí onde tu estás, faz o concerto com o Senhor. Levanta mesmo agora o teu coração diante do Senhor, e agora ora ao Senhor. Agora, e onde você está, ora ao Senhor, clama ao Senhor, pede perdão ao Senhor, diz: Senhor, me enche, porque, Senhor, eu quero cumprir, ó Deus, a minha vida aqui em felicidade na terra, totalmente no Senhor. Eu não quero, Senhor, olhar para trás depois e dizer que eu perdi tempo e que eu não alcancei o melhor de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, levanta-se, Senhor, sobre nós, poderoso varão de guerra, levanta-se sobre nós. Levante, Senhor, em nome de Jesus, e toma, Senhor, o que é teu. Teus filhos, unge, Senhor, agora. Prepara do Senhor a tua mão poderosa, forja-nos, Senhor, o caráter de Cristo, e nos enche da tua graça, do teu poder, do Espírito Santo da verdade. Enche a nossa boca, como tu fizeste com Isaías. Toca nossos lábios agora, tira toda a impureza
E coloca, Senhor, palavra de vida, de bênção, de poder, de autoridade em nossas vidas agora. Cada pessoa, Senhor, que voltou, Senhor, que porventura estava longe, unge agora também, Pai. Batiza com teu Espírito Santo. E faz, Senhor, de cada um de nós canal de bênção, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esse tem sido meu objetivo, e para isso eu tenho um motivo na palavra de Deus.